Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Paulo, professor de História. Vamos dar continuidade aí, né, a esta terceira parte, esta aula número 3 aí, sobre a ditadura aqui no Brasil. Né? Na aula passada nós estávamos aí falando sobre o personagem, né, Fernando Gabeira, ligado lá naquele momento ao sequestro, né, do embaixador Charles Elbick aqui no Brasil, né? Então perceba que havia uma atuação muito maciça de oposição contra a ditadura aqui no Brasil, né? Claro que a gente tem também um aspecto relevante ligado à parte cultural, à parte do cinema, à parte da música aqui no Brasil, os artistas, os intelectuais, professores, né, jornalistas, muitas dessas personalidades, né, acabaram se colocando contrários aí à ditadura, contrários à parte do cerceamento dos direitos, contrários à repressão, contrários à censura que ocorria, que envolvia todas as áreas aí do conhecimento, sobretudo aí da parte da cultura, né? Na parte no plano cultural, ali no cinema, né? Aqui no Brasil nós vivíamos um período onde, né, chamou-se, convencionou-se a chamar de o cinema novo, né? E aí nós vamos ter um dos grandes expoentes desse movimento aqui, é o cineasta Glauber Rocha, em que ele dizia, né, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, uma câmera na mão. Então, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão é justamente para que o cineasta da época ele usasse, né, mais a sua inteligência, a sua criatividade, pudesse fazer ali produções de fato que chamassem a atenção, tivessem um lado artístico, um lado crítico, e é justamente uma crítica que o Glauber Rocha está fazendo contra as produções americanizadas de Hollywood, né, da Broadway, todo aquele aparato tecnológico, os efeitos especiais que sempre, né, o cinema americano ficou reconhecido por fazer, né? O Glauber Rocha, ele teve importantes filmes rodados, né, filmes que ele produziu. Entre esses filmes, né, tem os grandes marcos aí desse período do cinema novo, que é Com Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, né? Já na música, nós vamos ter ali, no período do regime militar, a música teve um papel extremamente relevante de protesto, de oposição ali contra aquele movimento. E este período, a música, né, uma boa parte da música popular brasileira, da MPB, foi conhecida como música de protesto, né? E um dos lugares onde ocorriam essas músicas de protestos, né? E nós vamos ter grandes personalidades, né, que compunham música nesta época. Nós vamos ter os festivais, né? Os festivais que os cantores tinham que cantar ali, que compor músicas inéditas e seriam cantadas pela primeira vez, e o povo lotava, né, os espaços auditórios para poder assistir, aplaudiam, cantavam junto. Era um outro momento, né, de fato, da cultura brasileira. E aí nós vamos ter, né, a criação do chamado tropicalismo, né, um movimento que foi encabeçado por Gilberto Gil, Caetano Veloso, por músicos, né, expoentes aí da música popular brasileira aqui no Brasil, né? A gente tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, foram cantores, né, Geraldo Vandré, foram cantores que se destacaram, né, compositores, né, compunham, cantavam músicas ali que criticavam esse momento, né, da ditadura, né? Era uma forma de tentar dar uma esperança para o povo e realmente dar um tapa ali com luva de pelicas, com inteligência, contra a brutalidade, né, exercida nesse período da ditadura. Outro fato interessante que ocorreu nesta época foi a seleção brasileira, né, na Copa de 1970 no México. A seleção brasileira contava com um time de estrelas, né? A gente vai ter ali Rivelino, Gerson, Pelé, o capitão, né, da época, Carlos Alberto Torres, então Jairzinho, a seleção brasileira de 70, que encantava na época, né? Então eles acabaram ganhando o tricampeonato, venceram a Itália, né, por 4-1 na final em 1970, e naquele momento o Brasil sagrava-se tricampeão do mundo, né? O Brasil sempre foi reconhecido como um país do futebol, uma potência do futebol internacional, né? Pelo menos era até pouco tempo atrás, né? Então, na época, né, um dos jingles, né, das músicas que cantavam, né, na época o Brasil, em 1970, tinha uma população de 90 milhões, né? Hoje, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro Geral de Estatística, nós já passamos aí é, praticamente mais de 211 milhões aí, né, de habitantes. Né? Esse Instituto Brasileiro, né, de
de dados estatísticos, né, IBGE aqui no Brasil, nos dá conta aí, então, de 80 milhões, passamos aí para praticamente 211, 210 milhões agora em 2020, né? O fato é que na época, 90, a música ficava, né? 90 milhões em ação, salve a nossa seleção. Era justamente, né, cada época nas Copas do Mundo, né, aparecem jingles, propagandas, músicas, para poder incentivar aí, né, os brasileiros, as pessoas. Nosso país tem um apelo muito grande aí, né, à parte esportiva, sobretudo ao futebol, está presente na nossa história cultural. E na época os governos militares quiseram aproveitar deste expediente para poder ter um pouco de tranquilidade, para poder fazer uma propaganda em cima. E aí foram recebidos aqui no Brasil com festa, foram recebidos, né, pelo presidente militar da época, tiraram fotos, né, meio que o regime militar quis pegar um pouco de carona no sucesso da seleção brasileira de 70 para dizer que nem só de coisas ruins o Brasil vivia naquele momento, né? O fato curioso é que em 1983, ano, né, que o professor Luiz Paulo nasci, no Rio de Janeiro, 13 anos depois da conquista, né? E na época a FIFA, quando uma seleção conseguisse ganhar 3 campeonatos seguidos, né? A única e a primeira seleção na época que tinha conseguido fazer esse feito, né? Foi a seleção brasileira, depois de 3 títulos mundiais, a Jules de Rimet, né? O nome da taça, ela ficaria com o país vencedor, né? Então, estava lá na sede da CBF, né, no Rio de Janeiro, em 1983, a taça original foi roubada aí, né? Ladrões invadiram lá a CBF e roubaram aí esta que seria o marco da terceira conquista, né, do tricampeonato da seleção brasileira em Guadalajara, no México, vencendo por 4-1 aí a seleção da Itália, né? Esta imagem é a do Glauber Rocha, né? Ele que a gente estava falando, cineasta, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele que foi aí um dos grandes expoentes, né? Deste período do cinema brasileiro, do cinema novo, né? Aí aparece ele também, né? Com as câmeras e eu chamo a atenção para vocês verem, né? Como que eram as câmeras de antigamente, a tecnologia, né? Então a gente aproveita para poder perceber aí essas diferenças, né? Essas coincidências da época, né? Aí aparece um cantor chamado Geraldo Vandré, ele estava cantando, se apresentando, certamente um festival. O Geraldo Vandré foi extremamente perseguido também na ditadura militar, ele precisou deixar o Brasil, se exilar. Ele fez uma música em que virou um hino, né? Era muito cantada durante as manifestações, os militares odiavam ele por isso, né? Ele cantava, né? Vem, vamos embora, que esperar não é. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então essa música virou aí um marco, né? Da época da ditadura, né? Os festivais, as passeatas, as pessoas cantavam muito essas músicas aí e que foram de autoria do Geraldo Vandré. Ele foi um grande cantor nesta época, né? O Luiz Paulo está tentando até virar cantor, né? Tá cantando, ainda bem que Malemar com o professor para ganhar a vida, né? Cantor jamais, não, que seria do ouvido das pessoas, né? Teria uma dor de cabeça até essa voz ruim minha para cantor. Aí uma outra personalidade também cantando no festival da época, né? Caetano Veloso. Caetano Veloso foi também um dos criadores, dos precursores aí do movimento tropicalismo, a Tropicália aqui no Brasil. Um movimento que ficou muito conhecido, né? Movimento contrário aí também à ditadura. Ele que tem canções, né? Letras muito bonitas, né? Que vale a pena aí vocês acompanharem, assistirem, né? Coloca no YouTube aí, Caetano Veloso, coloca lá no YouTube, ouvir músicas de Caetano Veloso, de Chico Buarque, de Gilberto Gil, vocês vão poder aí reconhecer um pouco mais da nossa cultura, né, popular brasileira, sobretudo na música popular brasileira, principalmente neste período aí da ditadura, eles tiveram um papel fundamental, né? Então aí ao centro aí, né, é o Chico Buarque é um dos grandes cantores também deste período aí, fez importantes canções de protesto aí contra a ditadura. O Chico Buarque, né, o pai dele era historiador, né, Sérgio Buarque de Holanda, era professor da Universidade de São Paulo, da USP. O Chico Buarque, né, começou a fazer faculdade de arquitetura, né, na FAO, Faculdade de Arquitetura da USP, mas acabou aí se apaixonando
pela música, e que bom que outros arquitetos do Brasil conseguiu ter, e nós ganhamos aí para o lado da música, né, essa grande mente que é o Chico Buarque. Aí ele está cantando num festival, né, cantando a música Roda Viva, e aí aparece ele, né, e mais um trio aí de cantores. Então, os festivais foram extremamente importantes aí para poder propagar, né, não só as letras da música, fazer também arte, cultura, entretenimento e poder ali dar o seu recado contra a opressão aí, principalmente a censura da ditadura, né? Aí a imagem mais recente, né, do Chico Buarque, já, né, mais envelhecido, o tempo, né, ninguém resiste ao tempo. Aí também Caetano Veloso, né, já tem esta imagem também já é antiga, né, ele já está bem diferente também. Esta imagem, né, do Gilberto Gil também extremamente importante naquele momento, ao lado de Caetano, né, no tropicalismo, né, Gilberto Gil baiano, né, e aí o Gilberto Gil, ele que também foi durante o governo, né, do presidente Lula chegou por um determinado tempo a ser ministro, né, da cultura aqui no Brasil, é também um cantor, um intelectual muito importante da nossa música popular brasileira e que teve um papel extremamente relevante também durante aí a ditadura com as músicas de protesto, né? Aí a nossa seleção brasileira, né, com Pelé, Jairzinho, o capitão Carlos Alberto Torres, né? Essa é a seleção brasileira que jogou aí a Copa do Mundo no México, né? A final de 1970 em Guadalajara, vencendo por 4-1 aí, né? A Itália, o Brasil sagrando-se campeão. E aí, esta seleção, a seleção canarinho, a seleção de 1970, uma seleção que ficou um patrimônio, né, no futebol mundial. O Brasil, até então, a única seleção a conquistar o feito, né, de vencer 3 campeonatos mundiais, 3 Copas do Mundo, né? Aí a imagem, né? Essa é a imagem, né, do Carlos Alberto Torres segurando ali, né, a Gilles de Rimet, as taças, né? Até a taça da Copa do Mundo modificou, né? As mais recentes que o Brasil conquistou em 94, em 2002, já eram diferentes, né, da taça Gilles de Rimet. É um exemplo, um exemplar desta taça, né, que o Brasil recebeu e que foi roubada em 1983 lá na sede da CBF no Rio de Janeiro, né? Então, é claro que quando a gente, para vocês também terem a dimensão, poderem saber um pouco mais da cronologia, né? Estes aí foram os presidentes militares durante a ditadura no Brasil. O primeiro deles foi o general Castelo Branco, né, que governou de 1964 a 1967. Logo em seguida foi a vez do general Costa e Silva, de 1967 a 1969. Foi sucedido, né, pelo general Emílio Médici, que vai governar o Brasil de 69 a 74, período esse do governo Médici, onde teve um aumento muito grande da repressão ali, né, o período considerado os anos de chumbo. Depois, ali de 1974 a 79, foi aí o período, né, do Ernesto Geisel, ou do Ernesto Geisel, né? Perceba que foi, né, no governo do general Emílio Médici, que o Brasil conquistou lá o tricampeonato em Guadalajara, no México, em 1970. E por último, né, o general ali, João Batista Figueiredo, que governou de 1979 a 1985, né, praticamente o maior período ali de governo. O general João Batista Figueiredo é que garantiu aí, né, a passos lentos a redemocratização do país. Foi o último presidente militar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que a gente possa ter aprendido um pouco mais, não só sobre a política, discutido um pouco mais sobre esse tema importante que é a ditadura, para a gente valorizar a liberdade de imprensa, valorizar hoje que a gente é livre, que a gente pode manifestar, né, desde que com respeito, né? A gente não é obrigado a concordar com tudo, né? Que a gente possa aí valorizar aí a nossa liberdade e fazer valer a pena a luta de milhares de brasileiros que durante, né, o período da ditadura de 64 a 85 acabaram aí perdendo as suas vidas, né? Então, eu espero que você tenha gostado da aula, aprendido um pouco mais. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E já sabe, né? Não deixem, né? Se você gostou da aula, dá um joinha, clica aí, dá um like para o Sr. Luiz Paulo. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, clica lá no sininho para ativar, né, sempre as informações. Quando tiver novas aulas postadas, você vai receber um aviso ali,
vai ser notificado no seu celular, né? E você vai poder dar continuidade aí de assistir às nossas aulas, tá bom? Então, eu agradeço demais, um grande abraço e até as nossas próximas aulas. Até mais!